Fala, gente! Começando mais um almoço com a Fiel aqui no canal Café do Setorista, com informações importantíssimas do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. O Corinthians, até que enfim, começa a confirmar nos bastidores que vai pagar os 2 transfer bans. Você sabia disso? Você esqueceu de um, né? Tem a questão da CNRD, né? Da CBF. Você esqueceu desse transfer ban. Eles não retiraram. O Corinthians pagou, mas eles não retiraram. E o Corinthians promete resolver essa situação e resolver a situação também envolvendo Santos Laguna / Félix Torres. O Corinthians vai pagar. Vou te explicar como. E aí, a promessa de reforços de Osmar Stabile e os jogadores que estão sendo oferecidos, os que o Dorival quer, os que o Fabinho pretende contratar, quem ganha chance, quem está na frente, né? Quem pode ser contratado? Cebolinha, Anderson Talisca, Michael, o Michael vai ficar, enfim, quem sai? Tudo isso agora para você, um programa importantíssimo, hein? Não saia daqui, vai deixando o likezão, não saia daqui, me ajuda no like, porque eu vou falar para vocês, e até que enfim uma notícia boa, tá? Eu tô falando de bastidores, que é muito melhor do que o on, muito melhor quando coloca ali o microfone para falar, porque às vezes o dirigente tem que esconder, o treinador tem que esconder. O Corinthians admite, afirma e reafirma que vai pagar o transfer ban, tá? Os 2 transfer bans e vai contratar nessa janela. Tudo isso agora para você nesse almoço com a Fiel que está apenas começando. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos, criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu convido você. Vem tomar um café comigo. O programa de hoje tem um recado importante para você, Pega essa, meu irmão. Você ainda não conhece a Manual? Você precisa conhecer. A Manual é uma plataforma de saúde que ajuda a tratar a calvície de forma prática e segura. A calvície atinge metade dos homens com até 50 anos, segundo a OMS, hein? E aos 20 anos, a chance de queda de cabelo é de 20% e ela vai aumentando 10% a cada década. E aí que vem a solução para você. Novembro é o mês da Air Fryer, a promoção mais esperada do ano na Manual e é muito simples de você participar. Acesse o site da Manual pelo link que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você responde um questionário de saúde, um médico credenciado avalia o seu caso e se houver recomendação, e você tem aqui do canal Café do Setorista, você recebe uma prescrição personalizada, tá? No momento da compra, aquela dica, hein? Use o cupom Café do Setorista e garanta 40% de descontos, mais necessaire, mais mini shampoo de brinde no primeiro pedido para você, cafezeiro, tá? O tratamento é produzido por uma farmácia credenciada e é enviado com frete gratuito e caixa discreta, tá? Sem identificação da marca na parte externa. Então tá aí para você, a nossa querida Manual, Air Fryer da Manual. Link na descrição e vem embora, vem tomar um café comigo e vem tratar o calvície com a Manual, que é especialista no assunto. Vem! O programa de hoje também tem o apoio do nosso querido restaurante Sete Mares, Estrada das Lágrimas, em São Caetano do Sul, onde você encontra o melhor rodízio de peixes e frutos do mar de São Paulo, meu amigo. Foi eleito 8 vezes o melhor restaurante do ABC Paulista. Eu acho um dos melhores de São Paulo. É maravilhoso. Cafezeiros e cafezeiras estão visitando a cada dia, a cada semana. Porque, né? E eu só ouço elogios. Parabéns, Samir. Você só indica coisa boa pra gente, tá? Procura lá o Chef Simon, né? Wesley Calcin. Tem aquele café que eu garanto para vocês depois. E claro, né, velho? Você pode depois lá pedir um gelato. Você pode, enfim. É maravilhoso. Tem carnes vermelhas também. Frango, massas, enfim, não é só peixes e frutos do mar, então você pode ir com toda a família, tem espaço kids, enfim, tem muita coisa lá. O restaurante Sete Mares é maravilhoso, tá certo? Vamos embora falar muito do Corinthians, seus canalhas de plantão. Olha, o Corinthians, tá? Deixa eu até né, escrever aqui, porque a informação é importante,
tá? É importante. O Corinthians, tá? O Corinthians, né, promete, né, pagar os dois transfer bans, né? Os dois transfer bans, tá? Então tá aqui, ó, hein? Corinthians promete pagar os dois transfer bans, tá? É importante aí para você ficar sabendo. Vamos lá, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, né? Já há algum tempo eu tenho dito para vocês que há uma incerteza muito grande no Corinthians em relação ao pagamento do transfer ban ou não. Se você conversar com pessoas do CT Joaquim Grava, jogadores, enfim, lá eles não têm certeza, tá? Mas eu conversei com pessoas próximas ao Osmar Stabile e ontem recebi uma confirmação de que o Corinthians vai pagar os dois transfer bans. Eu tinha até esquecido de um, né? Acho que você também. O Corinthians tem pouco mais de 40 milhões para pagar ao Santos Laguna, né, esse transfer ban já foi executado, e repito, mais de 40 milhões. Aliás, eu trouxe exclusivo esse número para vocês, né, que tinha aumentado. E o Corinthians também pretende pagar a questão, né, da CNRD, né, que é um transfer ban que muita gente, tá? Muita gente havia esquecido, né, que o Corinthians tinha sofrido, né, esse transfer ban também, que é da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, né, conhecida como CNRD, que é um transfer ban, podemos dizer assim, nacional, tá? Em âmbito nacional, o Corinthians também sofreu esse transfer ban, né? Porque só para a gente, né, para a gente entender um pouco a questão, né, desse transfer ban, tá? Né, que o Corinthians sofreu, envolve dívidas como, por exemplo, do Ranieri junto ao Cuiabá, tá? O Corinthians não pagou, né, o jogador Ranieri, tá? O valor aí, né, dessa parcela aí de 7 milhões, o Corinthians acabou pagando já, tá? Dentro desse montante já está incluso aí a dívida do Ranieri, que era quase de um milhão. Então, os 7 milhões que o Corinthians pagou não é só do Ranieri, mas são várias dívidas, né, que foram colocadas ali na CNRD e elas são parceladas. Você paga de 3 em 3 meses para você entender. Só que o que acontece? Você paga de 3 em 3 meses. E aí, o Corinthians, na última, caiu numa sexta-feira. E o Corinthians tinha 5 dias depois para executar, né, enfim, informar, notificar a CBF do pagamento, tá? E que tem aí a data de vencimento de 5 dias. Não é que tem a data de vencimento, você tem que pagar e você tem 5 dias para avisar que você pagou. O que o Corinthians fez? O Corinthians meio que confundiu essa última vez aí, segundo que eu apurei lá dentro, tá? O pagamento era na sexta. Como o Corinthians tinha 5 dias para notificar, o Corinthians falou, vou pagar na segunda. E o Corinthians já tinha feito isso na parcela anterior e não tinha tido problema. Como o Corinthians não pagou na sexta, aí foi executado o transfer ban, né, pela CBF. Na segunda, o Corinthians pagou, e aí você tem os 5 dias para notificar, tá? Então, olha só, o Corinthians tem esse transfer ban para resolver, que esse já está pago. Mas e aí, o que acontece? Eu não sei se você sabia, mas a CBF não liberou o Corinthians do transfer ban mesmo com o pagamento. Por quê? Porque a CBF está esperando, e aí você vai entender por que o Osmar não tem batido tanto na CBF, o Corinthians não tem entrado em treta muito com a CBF, que nem tá podendo, velho. Não tá com essa moral para sair brigando. E aí o que acontece? A CBF vai esperar o Corinthians pagar agora, tá? No mês de dezembro, a próxima parcela da CNRD. Houve uma promessa, isso é exclusivo, tá? Houve uma promessa da CBF que se o Corinthians, no dia que o Corinthians pagar agora a parcela em dezembro da CNRD, e junto com o pagamento da próxima parcela, tá? Vem aqui, eu tô até lendo aqui, ó,
vai pagar em dia, né, acertando em dia, e assinando um termo de responsabilidade que vai pagar em dia daqui para frente, tá? A CBF já confirmou para o Corinthians, já está já confirmado, já prometido, que vai tirar o transferban no mesmo dia, tá? Então o Corinthians pagou os 7 milhões da CNRD, tá? Um transferban praticamente está resolvido, só que o Corinthians não pode, de maneira alguma, presta atenção no que eu vou dizer, hein, gente, atrasar essa próxima parcela de dezembro, tá? Que é da CNRD. Então, se a CBF esperou, você vê que sem moral nenhuma o Corinthians, né, velho? Pagou e não recebeu a liberação do transferban. Então a CBF esperou, na maldade, hein? CBF na maldade, hein, gente? Vocês estão deixando o like aqui para me ajudar? Pô, o programa é cheio de informação exclusiva, velho. Vocês estão deixando o like aqui ou não? Então, olha só que importante, tá? Isso é exclusivo para você, tá? Exclusivo, deixa o likezão aqui. Então, olha só, se o Corinthians não pagar em dezembro, a CNRD não vai se livrar desse transferban, e lascou. Aí vai ter que esperar mais 3 meses, velho. Entendeu? Então, a CBF já prometeu. O Corinthians não vai fazer isso, né? Já está separando a graninha, né? E contando a graninha ali para pagar agora a CNRD, tá? Paga a CNRD agora e se livra desse transferban, assina o termo de responsabilidade que não vai mais atrasar e tá tudo certo. Então, tá resolvida a situação, um transferban resolvido. O Corinthians garante que esse está resolvido já. A CBF fez a promessa e o Corinthians já separou essa grana para o próximo mês. E aí tem Félix Torres, que o Corinthians pretende pagar, e aí a informação que eu já trouxe com exclusividade, né? É sempre exclusivo, né? Não tem culpa, é sempre exclusivo. O Corinthians vai pagar o próximo transferban, o do Félix Torres, com o dinheiro que vai receber da LFU, né? Que é na parcela agora de dezembro também, cerca de 60 milhões de reais, né? Vai sobrar ainda aí 20 milhões mais ou menos, né? Talvez 15, que é um pouco mais de 40 milhões, o Corinthians vai quitar à vista, né? O transferban do Félix Torres. Então, informação exclusiva importante para você, torcedor corintiano. O Corinthians já promete nos bastidores, afirma nos bastidores, que vai pagar os 2 transferbans. E não só isso, né? Até porque o Osmar meio que já falou um pouco publicamente sobre isso. Eu estou trazendo para vocês como o Corinthians vai pagar, que é exclusivo, tá? E essa história toda da CNRD que você tinha que saber, que me dá um gelinho na barriga ainda, porque imagine mais 3 meses sem contratar. Então, a situação, o Corinthians garante que está resolvida da CNRD, não vai atrasar, vai assinar o termo, tá? E o transferban vai pagar com dinheiro da LFU 60 milhões. Era para ser 90, né? Mas teve aquele caso do Augusto lá, enfim, pegou adiantamento, não pagou parcela, aí o Corinthians já está tomando esse descontão na cabeça aí de 300, só de 30 milhões por parcela, tá? Então, os transferbans, 2 transferbans exclusivos sendo pagos, tá? Vão ser pagos agora em dezembro. E aí, o Corinthians livre para contratar, vai fazer bobagem, vai contratar direito, enfim, agora vamos aos reforços, né? Acho importante, né? Peraí, gente, errei aqui, não, tá errado aqui, fui escrever aqui, peraí. Acho importante, tá? Acho importante a gente, né? Acho importante aí a gente falar para vocês, né, sobre essa questão aí envolvendo, né, os reforços, né, envolvendo os reforços. Por quê? Porque tem muito nome pipocando, tá? Já o Dorival tá procurando, né, outros nomes aí no mercado, tá certo? Então vamos lá aos nomes aqui para eu colocar para vocês hoje principais nomes, tá? Vamos lá. Talisca, né? Vamos lá, Talisca, Michael e Cebolinha, né? Os nomes, vou colocar assim, ó, os nomes de 2026.
Vou colocar aqui assim, os nomes de 2026, até aqui, né? Até aqui, tá? Vamos lá, tá aqui, ó. Os nomes de 2026, Talisca, Michael e Cebolinha. Gente, vocês deixam o like aqui para me ajudar ou não? Cara, a gente trabalhando diariamente aí para trazer o melhor para vocês, conto aí com a ajuda de vocês, tá bom? Mandar um abraço pro meu amigo Alessandro, que é frentista, ali no posto do Canal 1, né, ali em Santos, né, com a Carlos Gomes, né, Canal 1 com a Carlos Gomes, um abraço ali pro meu amigo Anderson, né, que Deus abençoe a vida dele. A gente ficou hoje, fui abastecer o carro lá e a gente bateu um papo lá, lamentamos junto, né, a situação do Corinthians, um outro frentista é flamenguista ainda, não dá nem para tirar o sarro. Um abraço para ele, tá? Já que a gente vai falar de Flamengo e Corinthians aqui também. Vamos lá, os nomes. Talisca foi oferecido e o nome foi aprovado por Dorival Júnior e por Fabinho Soldado. É um atacante, 32 anos, que prioriza a volta ao Corinthians no Brasil, prioriza em sua volta ao Brasil o Corinthians e prioriza também o Bahia. Então, se o Corinthians não quiser, o Bahia vai acabar levando. Se o Bahia não quiser, aí é outra história, a gente não sabe que fim vai dar essa história. E ele está, né, ele está rescindindo o seu contrato com o Fenerbahçe da Turquia, todo mundo sabe disso, quer voltar ao futebol brasileiro já no início desse ano. O Corinthians é a prioridade, o staff dele ofereceu ele para o Corinthians, ele foi aprovado. Só que os números do Talisca ainda não estão claros para que o Fabinho Soldado e o Dorival Júnior convençam o presidente Osmar Stabile e o financeiro do Corinthians a contratar o Talisca, tá? São nomes ainda que não estão, enfim, é um projeto Talisca ainda não está definido, melhor dizendo. E lembrando que no ano passado, né, o nosso querido Biel, o Fabinho fez de tudo para convencer o financeiro, o Stabile, o jurídico, todo mundo, e não conseguiu, né, convencer a cúpula corintiana. E mesmo ele e o Dorival querendo o Biel não foi contratado. Então não quer dizer que o Anderson Talisca vai ser contratado. Outro jogador, Cebolinha. Esse nome ganha força no Corinthians, por quê? Primeiro que o Dorival, não vou falar aqui que ele conversou com o jogador, mas ele tá na parada, tá? Conversou, tá? Ele tá na parada. É um jogador que ele trabalhou junto no Flamengo, gosta muito, e o Cebolinha gostaria também de trabalhar com o Dorival. Não quer dizer que ele vai escolher o Corinthians, porque a questão são valores e também quanto que vai pagar para o Flamengo. Por quê? Surge uma esperança. O contrato do Cebolinha termina no final do ano que vem. Ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano. E o Flamengo, para não perder o jogador, vai fazer um desconto. Só que o Flamengo pagou 15 milhões de euros, então esse desconto talvez não seja o desconto, entendeu? Então tem que aguardar. E aí vem uma informação. Lá para o Rio de Janeiro, lá alguns setoristas estão falando que tem uma cláusula de renovação automática. E o staff do Cebolinha não quer fazer valer essa cláusula, foi o que eu consegui apurar dentro do Corinthians, tá? Então, é uma questão ainda que envolve alguns embrólios. Por isso que há até um ruído na comunicação, né? Porque inicialmente chegaram para o Dorival e falaram, esquece, né? No dia seguinte, que foi ontem, já falaram para o Dorival, opa, estamos na briga, tá? Então eu recebi de uma fonte importante do Corinthians a seguinte frase, estamos na briga, vai depender do Transferban, tá? Então o Corinthians está na briga pelo Cebolinha, briga com o Grêmio, com outros clubes, vai ser uma contratação difícil de acontecer, mas eu não estou falando que vai acontecer, eu estou dizendo que o Corinthians está na briga com fontes muito boas, tá bom? Então essa é a questão envolvendo o Cebolinha. O Cebolinha, aliás, é mais prioridade que o Michael. Se tiver que escolher um, o Corinthians vai no Cebolinha e não vai no Michael, tá certo? Então ele é prioridade hoje do Dorival, mas é uma situação mais complicada. E o Michael agrada também. Pode vir os dois? Cara, é muito cedo para falar, né? O que eu tenho que passar para vocês é o cenário que está acontecendo nos bastidores, né? Uma vez até alguém falou assim, né, do jornalismo, né? A culpa do Samir é deles, o problema do Samir é dele saber demais. A gente acaba sabendo muito antes, né? Daqui a pouco vem aí as informações. Pessoal, normalmente eles esperam uma semana
para não dar o crédito. Eu não sei o porquê disso, desse mau caratismo, né? Eles esperam uma semana, daqui uma semana vem, Corinthians quer o Cebolinha. Aí todo mundo já esqueceu, o Michael, não sei quem foi oferecido. E aí já, tipo, para não dar o crédito. Mas enfim, que isso exploda também, todos vocês, e que Deus abençoe a vida de vocês, né? Porque deve ser uma vida bem ruim viver assim. Então a questão do... Por que eu tô nervoso, né? Então a questão do Michael vai depender também do caso Cebolinha, vai depender do transfer ban e vai depender da colaboração do Flamengo. Ele é aí o sexta ou sétima opção do ataque do Flamengo. Tem 2 gols só na temporada, 4 assistências, né? Já o Cebolinha tem números melhores, né, no Flamengo, apesar de não ser tão bons assim, tá esquecido lá também. Na atual temporada são 34 partidas, com apenas 4 gols e 2 assistências, né? Só inverte com o Michael. Na realidade, os números nem são bons, né? Nada bons do nosso querido Cebolinha, né? Jogador que teve passagem aí vitoriosa pelo Grêmio, né? Entre 2013 e 2020. Ficou bastante tempo lá. E o Flamengo pagou 14 milhões de euros para tirar ele do Benfica, né? O atacante Cebolinha. Qual a idade do Cebolinha? Que eu tô vendo uma matéria aqui da ESPN. Antigamente os jornalistas colocavam a idade do jogador, né? Hoje em dia o nível caiu bastante, né? Você vê que o jornalista hoje não se preocupa em informar, colocar as informações mais importantes no primeiro parágrafo, que é o lead, né? Enfim, mas não vou ficar dando aula para vocês não, tá? Não é todo dia que eu tô com paciência para dar aula para vocês, não. Até porque eu tô humilde hoje, né? 29 anos já o Cebolinha, hein? E vai fazer 30, hein? Trintou o Cebolinha logo em março de 2026, trintou o Cebolinha, velho. Quem diria, hein? Quem diria, Cebolaço, hein? Trintando, tá? Então essa é a situação hoje do Corinthians. E, o Maicon, o Corinthians vai tentar comprar, que vai ser outro reforço. E aí você fica pensando, Samir, por que o Corinthians está vendo tanto atacante assim? Porque no Corinthians já se admite a perda do Yuri, vai ser vendido, que o Corinthians precisa da grana. E pode pegar parte desse dinheiro do Yuri para investir em um desses daqui. O Memphis Depay não fica no Corinthians em 2026, pelo menos do meio do ano em diante não. Existe um sonho da diretoria em rescindir com ele antes. É sonho, tá? Mas enfim, a partir do meio do ano ele não fica mais. Tá? Até porque a gente já discutiu isso aqui, minha opinião é que vai ser horrível pro Corinthians. O Corinthians vai gastar aí 6 vezes 6, 36, né? Vai gastar 36 milhões de salário por um cara que vai ficar priorizando a Copa do Mundo. Se esse ano ele já deu uns migués, imagine ano que vem, com Copa do Mundo, ele com medo de machucar e perder a Copa. Esquece, nós vamos pagar e não vai valer a pena. Até porque se ele se machuca no Paulista, uma lesão grave, ele já não disputa mais a Copa. Você imagina o Memphis ano que vem? Meu Deus, velho. E ele não vai querer sair também, né? Então o Corinthians, se ganhar a Copa do Brasil, ainda vai pagar 5 milhões para ele. Tem luvas de 5 milhões e meio no início do ano que vem. E tem também ainda que pagar os 23 milhões de dívidas que tem com ele de forma parcelada. Então o Corinthians o Memphis vai sair. E o Yuri também fica sem ataque. O Thales vai sair, o Romero também, 4 atacantes saindo. Em 2026, 4 atacantes, 5, tem o Hector também, né? Então, certeza que vai sair. Thales 1, Romero 2, Hector 3, Memphis 4, certeza. No meio do ano, esses 4 é certeza. Né? 3 agora no início do ano, no final do ano, e o Memphis no meio do ano, 4, e o Yuri quase certeza 5. Então você vai perder 5 atacantes. A gente vai começar o ano com o Guinegão só. Guinegão e o Kaique, não existe. Então, antes que alguém venha contestar a informação, né? Que tá cheio de gente que não trabalha, não corre atrás da informação, é preguiçoso, sem vergonha, não trabalha atrás da informação, só quer viver da informação dos outros, só quer viver de julgar e se aproveitar da informação dos outros. Antes de falar alguma coisa, não tem ninguém falando, eu tô brigando à toa. Mas reparem bem por que o Corinthians tem vários nomes numa lista de reforços. E ainda fora os nomes que não vazou, né? Fora os nomes que não vazaram, né? Deve ter mais atacante ainda, porque não é certeza que consegue contratar um desses daqui, tá certo? Então essas são as informações aí importantes para você do Corinthians
aqui no canal Café do Setorista no Almoço com a Fiel. Um beijo no coração, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Sextou, mas ainda não para nós, né? Porque ainda tem blend hoje, 4h30 da tarde, 4 horas o blend, e Café da Fiel no início da noite. Aguardo vocês aqui no canal Café do Setorista. Antes de ir embora, peço para vocês deixarem o like, tá? Que é muito importante. Ó, e nesse conteúdo aqui você pode deixar o hype também. Deixa o like, deixa o hype, que você vai me ajudar muito, muito mesmo. Conto com a sua, né, com o seu carinho, com a sua ajuda, tá? Anuncia a sua marca no canal Café do Setorista. Né? Café da Fiel hoje às 19 horas, aguardo você. Canal de WhatsApp para você me seguir, Instagram para você me seguir, que é bem bacana, bem legal, tá? E vamos embora, vamos para cima, ó. Siga a gente aí no Instagram, porque lá tem um café do intervalo, tem muita coisa bacana aí pra gente, tá? Café TV, que eu já prometi, que quando chegar a 5 mil inscritos, eu vou fazer um café da madrugada para comemorar e eu conto com você, tá? E pra gente fazer a estreia, pô, olha quanta coisa aconteceu aí, importante, que a gente deixou passar, né, que a gente poderia estar se divertindo e também refletindo sobre outros assuntos mais sérios. Porque o Jornal Tapa na Mesa vai ser isso, reflexão, diversão, tá bom? E não esquece aí, né, de tudo que está acontecendo, né? As fontes me chamando, enfim, vamos ver aqui, né, sobre fontes, tá, enfim, vamos aguardar, né, que o Neto falou que, minha fonte diz aqui, o Neto falou que o Yuri vai ser vendido, né, é o que, né, parece que está me assistindo, né, realmente é o que se espera dentro do Corinthians, tá? Café TV, se inscreve lá, canal de cortes também, maravilhoso, tá bom? Vamos embora, vamos para cima, aguardo você aí comigo diariamente, tá? É isso, um beijo no coração, deixa o hype, que Deus abençoe a todos vocês, e vamos terminar com a nossa trilha maravilhosa, né? Como vocês gostam de dizer, né? Solta o Pelé, vocês são ridículos, né, velho? Beijo no coração, ó, entre 4 e 4h30 o blend, você não vai esquecer. E o Café da Fiel ao vivaço, tá? Estou em São Paulo hoje, o Café da Fiel é de São Paulo ao vivo, de qualquer lugar desse planeta. Que Deus nos abençoe. Fala, gente, pode falar. Nessa resenha não estamos sós. Puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Informação na temperatura certa. Café do Setorista de maneira esperta. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Oi, fala, gente, pode falar. Nessa resenha não estamos sós. Puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Oi, fala, gente, pode falar. Nessa resenha não estamos sós. Puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Informação na temperatura certa. Café do Setorista de maneira esperta. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato.